E agora vem a famosa prova objetiva. Valber, vambora? Sobre a prova Pronto? objetiva, o que a Bora. gente vai falar então sobre a prova objetiva, tá? Lembrando que você, a partir de hoje, tem que conciliar duas coisas. Duas coisas que você tem que botar como prioridade da sua vida, tá? Não é ver jogo do Flamengo, não é nada disso, tá? Isso aí não, isso aí não. Isso aí desiste. Tudo aquilo que for. O jogo do Vasco pode parar pra assistir, que é uma prioridade também. É, certamente, mano. No Vasco pode parar pra ver, tá? Mas no Flamengo não. Mas prioridade 0-0 na vida. Você tem que saber conciliar os estudos com a preparação física, tá? Isso aí é importante. Então agora a gente vai focar um pouquinho sobre a prova objetiva em si. Posso só responder uma perguntinha aqui, Na professor, hora. rapidão, que o Pedro perguntou, bati o olho aqui, ó, questão de tatuagem disso aí, eu e o Valber a gente entende, ó. Não, o Easy perguntou, desculpa. Possui o braço fechado de tatuagem, tem complicação para alguma fase da Polícia Penal? Galera, nos editais dos concursos militares, vou falar porque é o nosso caso, tá? Mas a maioria dos concursos isso vem. No que tange a questão de tatuagem, o edital ele é bem explícito. Tatuagens que façam apologia a terrorismo, facção criminosa, Drogas. drogas, algum tipo de enfim, algo discriminatório, isso não é aceito. Antigamente, quando eu e o Valber a gente entrou na FAB, existia limitação de locais do corpo. Hoje isso não existe mais, tá certo? Então, desde que você tenha a tatuagem que não faça apologia a nenhum tipo dessas coisas que a gente mencionou, galera, quer botar no braço, na perna, no peito, a seu critério. Você não pode ser punido nem desclassificado por esse tipo de coisa. Beleza, galera? Fique tranquilo, tá? Vamos lá? Vambora. Falar um pouquinho da OCP, do Instituto OCP, né? Lembrando que existem duas instituições paralelas, digamos assim, a própria OCP e o Instituto OCP. Então é o Instituto OCP quem realizará o concurso aí da Polícia Penal, tá? Então é a mesma instituição, mas com bancas diferentes, tá? Então prova objetiva, múltipla escolha com 5 alternativas, então você vai ter ali, pô, não sei nada da questão, então você já parte com 20% de chance de acertá-la, né? Sim. Porque são 5 alternativas. E 75 questões, daqui a pouco a gente vai falar mais especificamente aí de como veio essa divisão dessas 75 questões para a prova. Vamos falar agora, então. Já a galera pediu, a gente já lança. Bora lá, galera, ó. Quais são os conteúdos, então, previstos no edital para a prova da Polícia Penal do Paraná? Então, olha lá. Língua portuguesa, 10 questões. Valor por questão, Valber? Um ponto, né? Então fez uma questão de língua portuguesa, ganhou um ponto, acertou uma questão, um ponto, tá? Perfeito. Raciocínio Raciocínio lógico, lógico e matemático. Quanto que dá? 10 questões, valor pela questão, 1. Beleza? Então, fez uma, acertou uma. Informática, tá? Informática. 5 questões, também valor por questão 1. Fez 5 questões, 5 pontos. E aí tá o que a galera ficou de cabelo em pé, né, Valber? Conhecimento específico, legislação. Veio pancada, vamos mostrar. na RLM aqui deveria ser 10 10, também, né? 10. Ali, ó, os universitários aqui, Comemos bola. primeiro bola, vão ficar sem uma fatia da pizza aqui depois. Mas aqui então, pessoal, ó, 10. considere aqui 10, tá? A exemplo de língua portuguesa, 10 questões valendo 10 pontos, 10 questões de RLM valendo 10 pontos também. Informática, 5 questões, cada uma valendo 1 ponto, o total de 5 pontos. E aí, o X da questão é o conhecimento específico, né? 50 questões, cada uma valendo 1,5 ponto, tá? Então, totalizando então 75 pontos, a parte de conhecimento específico. O que se você fizer essa somatória retificando da RLM, você tem o total de pontos da prova de 100 pontos, né? Isso aí. Pode fazer até 100. Volta um pouquinho. Volta um pouquinho. Alguém perguntou aqui no nosso YouTube aqui de que como é que eu estudo, Valber? Como é que eu começo? Como é que eu faço, né, um cronograma de estudos que eu particularmente ensino para os nossos alunos aqui do presencial, do IAD, na primeira aula, é a primeira aula, porque ninguém começa um projeto, que isso aqui é um projeto, certo? Sem um cronograma, Exato. sem um planejamento, tá certo? Então, olhando essa tabela aqui, galera, o que você entende? Você entende que
pensando no método de quantidade de questões, peso e familiaridade, que é o tripé que eu utilizo para montar o meu cronograma, eu observo que no primeiro quesito, que é o número de questões, nitidamente o conhecimento específico ele tem que estar acima na minha quantidade de estudo. Por quê? Por quê, Iago? Porque ele tem 5 vezes o número de questões de língua portuguesa, de lógica e 10 vezes mais de informática. Então, quer dizer, eu tenho muito mais questões de conhecimento específico. Então, a quantidade de tempo que eu tenho que gastar estudando ele é maior. Beleza. Segundo ponto, segunda parte do meu tripé ali, é o quê? É a questão do peso. E isso influencia muito, galera. Por quê? Porque cada questão que eu acerto de conhecimento específico, ele vai ter um valor maior do que a questão que eu acerto, por exemplo, de língua portuguesa, de informática, de lógica. Então, o que isso quer dizer? Que vale mais a pena eu acertar uma questão de conhecimento específico do que qualquer uma outra. Exato. Sendo assim, eu preciso estudar conhecimento específico mais. Essa é a segunda parte do nosso tripé. A terceira parte do nosso tripé é a familiaridade. É o quanto eu tenho facilidade ou não com uma disciplina. Aí é algo muito pessoal, né, Valber? Agora, eu acho que conhecimento específico deva ser o que o aluno está nos assistindo aí tenha mais dificuldade. Até porque é muito vasto, legislação. Principalmente por ser uma prova de nível médio, então vai abranger candidatos que tenham apenas o nível médio. Exato. E no nível médio você vai ter acesso, né, à língua portuguesa, à informática, à RLM, mas dificilmente você no ensino médio vai ter acesso a esse conhecimento específico. Termo de colégio mesmo, né? Sim. No ensino médio ter tido esse contato com esse tipo de matéria. Então, para muita gente, o conhecimento específico deste concurso será visto pela primeira vez. O que não significa ser difícil, tá? Não significa ser difícil, não. Eu, por exemplo, na minha especialidade na aeronáutica, eu precisei passar por muitas dessas matérias que tem aqui no conhecimento específico para minha prova de administração na aeronáutica. Então, assim, não é nada de outro mundo, mas tem a particularidade de que é novo para a maioria do pessoal, tá? Exato. Então, por exemplo, tem gente que prefere língua portuguesa a RLM, ou prefere RLM a língua portuguesa, mas o fato de preferir não significa dizer excluir de ter visto já uma vez ou outra na vida ali, tá? Então, o problema do conhecimento específico, para a maior parte, talvez, dos candidatos, é o fato de ser a novidade. Então, a gente vai ver daqui a pouquinho quais são as matérias que compõem esse conhecimento específico. Para muitos, sem dúvida, vai ser a primeira vez que terá contato com esse tipo de matéria. Então, isso aí talvez já seja um desafio maior. Então, galera, só para complementar aqui, então, quando você for montar o seu cronograma de estudo, qual é a matéria que você vai dar prioridade? Conhecimento específico. Sem sombra de dúvidas. Entendendo que ela é a parte mais importante dos 3 fatores que nós falamos: quantidade, peso e familiaridade. Tá certo? E aí, na sequência, você vai organizando pelo língua portuguesa e RLM. Por quê? Porque tem questões, uma quantidade maior do que informática. Então, aqui vai ser primeiro mais estudado, segundo, terceiro e o último. Tá certo? Então, geralmente vai ser essa prioridade de estudo que você vai dar. Beleza? Todo mundo conseguiu compreender? Se alguém ficou em dúvida de como é que monta o cronograma e tal, manda mensagem pra gente. A gente vai ajudando, vai, né, ajustando. Sim, aí. sem dúvida. Porque o cronograma, ele é algo muito particular. Ele vai depender se você trabalha, se você não trabalha, se você faz colégio, se você não faz, se você tem muito tempo disponível, se não tem, né? Ele é algo muito particular. Exato. Então, se você precisar de uma coisa particular, manda mensagem pra gente que a gente, na medida do possível, a gente vai ajudando. Mas de uma forma geral é isso. O que você tem que focar mais é o primeiro mais estudado, o segundo e o terceiro, e informática por último, tá certo? Sendo assim, você tem uma possibilidade de conseguir uma pontuação maior. Porque a gente tá aqui pra isso, né, galera? Pra gente fazer a prova e conseguir a maior pontuação que a gente puder, porque é isso que vai nos classificar no concurso. Fechou? Tranquilidade? Então vambora. Vamos partir então. Manda aí. Olha lá. Quantidade de acertos mínimos. Isso aqui é bom. Olha só. Deixa eu falar uma coisa aqui antes. Professor, eu vejo muito em sala de aula, e aí eu vou repassar isso aqui que eu vejo, certamente o senhor também já viu isso aí na sua disciplina. Às vezes o aluno ele chega assim e fala assim: professor, eu sou muito bom de inglês.
eu sei, pô, sou bom pra caramba, fiz cursinho, já tô aqui, eu não vou estudar tua matéria, tá? Eu falei, não, beleza. Você não vai estudar minha matéria, tá tranquilo. E aí o que que acontece? Esse cara, ele simplesmente ele abandona a matéria porque ele acha que ele é bom o suficiente. Só que ele esquece que ele precisa fazer o mínimo pra passar. Ele esquece que ele tem uma nota mínima pra passar. E aí chega no dia da prova, sabe o que que acontece? Ele não faz o mínimo. Por quê? Porque ele simplesmente abandonou. Então, assim, lembra, galera, por mais que você possa ser bom numa disciplina, não esqueça ela. Não deixe de estudar ela. Por quê? Por isso aqui, ó. E outra, tanto pelo aspecto de, às vezes, a pessoa dominar uma disciplina, ou pelo menos imaginar que domine uma disciplina, quanto pelo aspecto oposto também. Perfeito. Tem gente que pensa assim, ah, não, pô, eu não gosto de informática, a informática ali eu tenho que acertar uma questão só e tal, então eu não vou nem perder tempo estudando. Mas você tem que fazer o mínimo, tá? Então imagine que você abandona a matéria de informática, por exemplo, ou português, e você se prepara tanto para uma outra área, né, para específica, ou para português, ou para raciocínio lógico, e aí não consegue o mínimo na matéria. Você vai ser eliminado do concurso da mesma maneira que se você não tivesse conseguido o mínimo em qualquer outra matéria que você se dedicou tanto. Então, conciliar, saber ter essa dosagem é muito importante, tá? Exatamente. Então, ó, 3 questões de língua portuguesa é o mínimo que você tem que acertar. Acertou menos, o que acontece? Desclassificado. Desclassificado. Eliminado. Professor, gabaritei conhecimento específico. Se não fizer o mínimo em língua portuguesa, não vai adiantar nada. Exato. Então lembra disso que a gente tá falando. Não abandone, tá? Você tem que acertar 3 também de raciocínio lógico e matemática, o mínimo. Uma de informática e 25 de conhecimento específico. Sendo assim, você vai contabilizar, no mínimo, 60 pontos para que você possa ali concorrer, né, ser classificado para as próximas fases do concurso. Belezinha? Dúvidas aí, galera? Alguém aí? Você vê que para as questões de português e de raciocínio lógico, Iago, o pessoal tem que fazer 1/3 da prova, tem que acertar, né, 1/3 da prova, Exato. 1/5 para a prova de informática, mais a metade, né? Tem que ser um pouquinho mais do que o verdade, mínimo, né? ó, verdade, bem observado, tá? Inclusive eu tentei ficar fazendo esse cálculo aqui, só que matemática é demais pra minha cabeça, né? Eu fiquei tentando fazer, eu fiquei fazendo esse cálculo aqui, exatamente, né? E os universitários aqui nos deram esse apoio. Na verdade, isso ali é o mínimo para que você permaneça no concurso, tá? Mas a exigência é que você tenha o mínimo de 60 pontos. Ou seja, você vai precisar fazer até um pouco mais do que o mínimo em cada matéria. Então, digamos que você faça um mínimo em cada matéria. Você não atinge os 60 pontos, o que te levaria à eliminação do concurso do mesmo jeito, né? Então, por exemplo, fez uma questão só de informática. Pode, você não vai estar eliminado do concurso. Desde que você faça mais do que o mínimo nas outras matérias, de maneira que você consiga alcançar os 60 pontos. Então, essa é uma parte bem importante também. Show de bola. Beleza, galera? Bom, e aí a professora Dayana tá aí no chat, ela fala melhor do que nós, né, Valber? É verdade. Olha Tem que lá. marcar uma live, inclusive, com a Dayana, né? Pra poder tranquilizar a rapaziada aí primeiro. Exatamente. Olha aí, galera. Conhecimento específico veio rasgando. E já adiantando, já perguntaram aqui, o Mais Militar vai estar com conteúdo atualizado? Positivo. 100%. Sempre. 100%, Sempre. pessoal. Se não for, a gente não entrega, né? Exato. Se for, a gente diz que não entrega. Então, assim, o Mais Militar, a professora Dayana já vai iniciar as gravações e o Mais Militar vai ter esse conteúdo todo atualizado pra você. Tá certo? Então, fique tranquilo. Alguém que perguntou aqui no início, tá? Fique de boas, galera. Bom, o que cobra aí, Valber? Direito administrativo, né? Basicamente é o estudo aí acerca dos órgãos públicos, né? A qual a Polícia Penal faz parte, né? Dos agentes públicos, as atribuições aí dos agentes públicos, o direito administrativo vai trabalhar essa parte. Legislação extravagante, aí eu acho que a gente pode até pedir um help várias leis juntas, né? Por aí, então, assim, ó, o help aqui da rapaziada. Então, são várias leis juntas aí que foram pedidas, né? Como o Estatuto da Criança e Adolescente, Estatuto dos Idosos e tal. Desarmamento. Então, são várias legislações específicas abrangendo a legislação extravagante. Direito constitucional, tá? O que é básico, pessoal, também para todo mundo que vai
que quer inserir no órgão público, quer entrar no órgão público, tem que ter um conhecimento básico de direito constitucional. Penal, né, como o próprio nome já sugere aí, é a parte do direito que vai poder... É muito importante para os agentes de segurança saber acerca do direito penal, processual penal, em razão dele lidar com isso o tempo inteiro, né? Então é bem importante. O direito penitenciário e criminologia, pela especificidade do cargo, né? Então o direito penitenciário é em razão de se trabalhar com o pessoal que vai dentro dos presídios, e os direitos humanos, né? Para que você até não venha conhecer isso como um pré-requisito para o concurso. É fundamental também para que você depois, no seu trato, né, com o pessoal penitenciário lá, você possa saber até onde pode ser o seu grau de atuação, né? Quais são os direitos que a pessoa que, embora detida, embora presa, né, Sim. é um ser humano e merece ser tratado com todo respeito.